Excelentíssimo senhor Requião, presidente dessa sessão, que fez um belo pronunciamento, equilibrado, tranquilo, apontando caminhos e soluções para esse debate que tomou conta da sociedade sobre auxílio moradia. E falava ao senador Requião que todos aqueles que assinaram a PEC, principalmente, que têm essa visão, deveriam renunciar ao auxílio moradia. Acho que seria o caminho mais adequado, já que daria o exemplo e não iam esperar até a decisão que vai ter que ser tomada, porque é uma PEC, só o ano que vem, já que esse ano não é possível. Mas, senhor presidente, eu quero, no dia de hoje, falar de um assunto que tomou conta do país, que é a questão da segurança. De antemão, senador Requião, já convido Vossa Excelência, segunda-feira vamos ter um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre essa questão da violência, ou seja, da segurança do povo brasileiro. Cumprimento também a CNBB pela campanha da fraternidade, que tem esse eixo, e, ao mesmo tempo, falo aqui da segurança com foco também no meu estado, o Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senador Requião, durante a semana, 2 temas foram destaques, não só aqui no plenário, mas também nas redes sociais, que praticamente, como a gente fala, entupiram, por exemplo, todos os e-mails, WhatsApp, as redes sociais do nosso gabinete. Quais os 2 temas? A reforma da Previdência, que felizmente está enterrada definitivamente, subiu no telhado esse ano. Eu, de acordo também com a fala com o senador Hélio José, que foi relator, acho que a CPI cumpriu o seu papel nesse aspecto. Eu tenho recebido pelas redes sociais, praticamente de todo o país, cumprimentos a todos nós, senador Requião, que travamos esse bom combate. Vossa Excelência esteve comigo em alguns estados. Esteve no Rio Grande do Sul, tratamos do tema, eu tive no seu estado, com uma posição muito firme contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E recebemos até do exterior inúmeros cumprimentos pela forma como a oposição, embora minoria, aqui no Senado e na Câmara, conseguiu travar essa reforma. Foram inúmeras, mas eu vou ler somente uma, que veio de Roma, porque, ao mesmo tempo, ele faz uma ponte com um cidadão de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Diz esta correspondência, que eu vou deixar nos anais da casa: prezado senador, nós, o pessoal aqui de Roma, recebemos pelo nosso conterrâneo de Carazinho, carazinhense, Nelson Marcondes, a cartilha da Previdência. Não há o que contestar. Temos que divulgar para o Brasil e para o mundo. Obrigado, boa sorte nessa luta diária, sabemos. Luiz Eloy Stein. Esse foi um dos documentos que recebi, dos centenas, eu diria milhares, do Brasil e, claro, algumas centenas do exterior, porque nós ter barrado a reforma aqui. Como disse o representante da CLAT, que teve numa audiência pública que realizamos ainda essa semana, é exemplo para o mundo. O povo argentino foi também às ruas, foram milhares de passeatas, de movimentos, e lá não barraram na íntegra, mas o governo da Argentina teve que recuar em muito em relação à maldade da proposta original, que com certeza ia também lá entregar na íntegra para o sistema financeiro a previdência pública. Aqui no Brasil, fomos felizes. Eu tenho uma grande esperança, doutor Requião. E Vossa Excelência é um dos prováveis candidatos à presidência da República. Vossa Excelência sabe que eu sou candidato ao Senado e quero contar, inclusive, com o seu apoio
lá no Rio Grande do Sul. Vossa Excelência que é uma referência também, pode crer, lá no meu estado. Eu tenho uma grande esperança que em 2018 a gente eleja um presidente da República comprometido com o povo brasileiro. Vossa Excelência é um desses. Eu digo aqui com maior tranquilidade e podem repetir quanto quiserem. Vossa Excelência é um desses. E que a gente possa, então, com esse presidente da República, discutir a gestão da seguridade, onde está a saúde, a assistência e a previdência. O relatório da CPI é cirúrgico, é claro. Nós só não denunciamos os trilhões que sumiram da seguridade. Quem lê lá, não vou aprofundar, porque eu vou falar de segurança, quem lê a cartilha vai ver trilhões que desviaram, trilhões. O problema da Previdência é gestão, fiscalização, combate à sonegação, principalmente a sonegação, corrupção, desvio do dinheiro para outros fins e os refis que o Congresso aprova, dando anistia para os grandes devedores. Na verdade, é isso. Aquilo é uma anistia, é uma farsa, aquela tal de eu estou parcelando a dívida, parcelando coisa nenhuma. Aprova o refis aqui, os grandão não pagam, dali 2 anos vem um outro refis e ele não paga de novo e assim continua até que a dívida acaba caducando. Nós apontamos o caminho. O problema da Previdência, repito, é só de gestão, não é correto, não é honesto, não é humano. Querer jogar para cima do brasileiro para pagar o que ele já pagou. Ele paga, é tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, jogos de loteria, contribuição sobre a folha de empregado e empregador, só que grande parte do dinheiro desaparece. Só a apropriação indébita é 30 bi por ano. Só a DRU retirou 1,5 trilhão. Grandes devedores, pode escrever aí. Se fala em 456 bilhões, chega a 1 trilhão. Se pegar os grandes devedores para a União, que se executassem todos, que ultrapassa de 1 trilhão, não é só para a Previdência, esse dinheiro seria usado, por exemplo, em saúde, na Previdência, em assistência social e até na segurança. Então, eu agradeço, senador Requião, a Vossa Excelência, que foi um dos que nos ajudou muito nesse bom combate, todos os eventos e nas comissões que participamos. Agradeço a todos os senadores que ficaram nessa trincheira, na certeza que nós não deixaríamos aprovar essa reforma da Previdência. E digo mais, mesmo a reforma trabalhista. Nós estamos discutindo, e sou relator na comissão especial que montamos para esse fim, o novo Estatuto do Trabalho, porque esse é o Estatuto do Empregador. Vincula esses 2 assuntos, que o presidente eleito para 2018 poderá se debruçar, então, sobre essa proposta que vamos apresentar à sociedade em maio, do novo Estatuto do Mundo do Trabalho, e não esse que aqui foi aprovado, que virou uma CLE, como eu digo, consolidação das leis do empregador. Vamos entregar cópia para cada presidente da República. Ele vai dar a sua opinião, vai discutir, vai analisar, para recuperarmos tudo aquilo que estão tirando. Por exemplo, a questão do emprego que eles falam, o último anúncio do Ministério do Trabalho, perdemos 20 mil empregos, mas outros 20 mil foram empregados. De que forma? Trabalho intermitente, contrato de autônomo e terceirizado. Ora, isso aí é precarizar, é retirar direito do trabalhador, como o 13º, fundo de garantia, férias. Quem trabalha no trabalho intermitente não vai ter mais isso, não vai ter. Contrato autônomo também não vai ter. E terceirizado, todo mundo sabe a picaretagem que é nesse país. Mas, por fim, senhor presidente, vamos falar sobre a segurança. Vou me deter nesse momento para falar da segurança pública, em especial os dados da 11ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública referente ao ano de 2016. Falarei também da situação nacional e do meu estado, meu querido Rio Grande do Sul. Em 2016, houve 61.283 mil mortes violentas, intencionais, maior número registrado até hoje, quase 62 mil, no Brasil, e corresponde a um aumento de 4% em relação a 2015. Esse número equivale a 29,7 mortes por 100 mil habitantes.
mais de 7 mortos por hora. E esse dado é assustador. Uma bomba atômica de Nagasaki por ano, correspondente a uma bomba atômica de Nagasaki por ano. Entre essas mortes foram 54 mil homicídios dolosos, 2.600 latrocídios, um acréscimo de 50% desde 2010, 830 lesões corporais seguidas de morte, 453 policiais mortos, sendo 118 em serviço e 335 fora de serviço. 4.222 mortes decorrentes de intervenção policial, um incremento de 25,8% em relação a 2015. No Rio Grande do Sul, comparando-se com 2015, os homicídios dolosos saltaram de 2.624 para 2.884, um aumento de 8,4% na violência. Os latrocínios, também no Rio Grande do Sul, passaram de 143 para 167, aumento de 16,8%. As lesões corporais seguidas de morte caíram de 32 para 27. O número de policiais civis e militares mortos em confronto, nesse caso, caiu de 14 para 12, diminuição de 14,3%. As mortes decorrentes de intervenção policial subiram de 111 para 168, aumento de 51,4%. No total, do Rio Grande do Sul, as mortes violentas intencionais pularam de 2.799 para 3.038, aumento de 8,5%. A taxa por 100 mil habitantes passou de 24,9 para 26,9, aumento de 8%, o nono maior crescimento do Brasil. Senhor presidente, houve em torno de 50 mil registros, exatamente 49.497 registros de estupro no Brasil em 2016. Olha, 50 mil. O número real deve ser bem maior por esse aqui, pois a subnotificação desse tipo de crime é alta. Em termos de crime contra o patrimônio, um carro é roubado ou furtado por minuto no Brasil. Por minuto, um carro é roubado no Brasil. Em 2016, houve 273.232 roubos de veículo, aumento de 12,2% em relação a 2015. E furto de veículos, aumento de 4,1%. No Rio Grande do Sul, de 2015 para 2016, os roubos de veículo caíram de 18,145 para 17,629. Nesse caso específico do Estado, houve uma queda de 2,8% em furto de veículos. O Estado teve taxa de 559,2 roubos e furtos por 100 mil veículos abaixo da média nacional. Houve 71.796 notificações de desaparecimento de pessoa no Brasil em 2016. Nos últimos 10 anos, quase 700 mil pessoas foram dadas como desaparecidas no Brasil. 700 mil pessoas nos últimos 10 anos. Foram apreendidas 112.708 armas de fogo em 2016, queda de 12,6% em comparação a 2015. Com relação ao número de policiais, os efetivos fixados para dezembro de 2016 no Rio Grande do Sul eram de 32.230 policiais militares e 9.744 policiais civis. Mas só havia 16.827 policiais militares, 50,2% do previsto, e 4.926 policiais civis, 50,6% do previsto. Foram gastos 81,2 bilhões
em segurança pública em 2016, sendo 67,3 bilhões pelos estados e pelo DF, 8,8 bilhões pela União e 5,8 bilhões pelos municípios. O Rio Grande do Sul gastou 3,3 bilhões com segurança, 7,1% de suas despesas, terceiro menor porcentagem do país. Um dos grandes problemas também, senhor presidente, que assola o Brasil e também o Rio Grande do Sul, é o sistema prisional. Vejam só, eu recebi, por exemplo, um Twitter, uma mensagem de Samara Foman, informando que há 2.000 aprovados no concurso da SUSEP, agentes penitenciários, esperando serem nomeados. Segundo ela, há déficit de servidores e diretores entregando seus cargos, fuga de detentos, sistema sucateado. Na década de 90, a população carcerária do Rio Grande do Sul era 11.000 presos. Hoje, supera a 39.000 homens e mulheres. Aumento real médio entre 2013 e 2016, por ano, de 6,8% de pessoas presas. Se mantida essa tendência, o Estado terá, em 2027, uma população carcerária próxima de 60.000 presos e, em 2037, 90.000. O Brasil tem média de 7 presos por agente penitenciário. O recomendado é 5. Já o Rio Grande do Sul tem 4.382 agentes penitenciários para uma massa carcerária de quase 40.000, ou seja, 9 presos para cada agente penitenciário. No ano passado, o encontro de juízes das varas de execução criminais em comarcas com presídios abordou o colapso do sistema prisional gaúcho. Os magistrados deixaram claro, em carta à sociedade, que os presídios do Estado, em maioria, estão superlotados, com taxa de ocupação de presos muito acima da capacidade de engenharia. Os efeitos da superlotação, somado à ineficiência do Estado, implicam não somente a violação de direitos da pessoa privada da liberdade, mas também o fortalecimento das facções e o aumento da criminalidade e da própria violência. Senhor presidente, senador Requião, esse trecho que acabei de ler é a realidade do meu Estado, mas também serve para o Brasil. Vejam, senhores, que eu não estou aqui me pautando especificamente no Rio de Janeiro, porque essa realidade do Rio de Janeiro é uma realidade nacional. Não dá para fugir desse cenário. Esta realidade precisa ser encarada de frente por todos, pela sociedade e pelo poder público. Afinal, o Brasil tem ou não tem uma política de Estado para a segurança pública? Qual o papel dos municípios, dos governos estaduais e do próprio governo federal? São perguntas que há décadas são feitas e nenhuma resposta é dada. Nenhuma ação efetiva e que melhore a segurança pública da nossa gente. Na próxima segunda-feira, senador Requião, dia 26, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos vai realizar a primeira de uma série de audiências públicas sobre a segurança pública no Brasil. Eu peço, inclusive, de forma muito carinhosa e respeitosa, que todos os convidados que lá estiverem, eu não quero só discutir a questão do Rio de Janeiro. Eu quero discutir a situação do Brasil. Eu quero discutir a situação do Rio Grande do Norte. Eu quero discutir a situação do Rio Grande do Sul. Eu quero discutir a situação do Ceará, onde estive lá recentemente e fiquei muito preocupado com tudo que lá fiquei sabendo. Por fim, senhor presidente, eu quero ainda destacar, saindo um pouco do enfoque que dei aqui, porque recebi um convite para estar junto a Campinas para receber o grande colar do mérito judiciário
da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Senhor presidente, como eu estou com uma dificuldade enorme para ir lá, o próprio presidente desse tribunal veio me fazer o convite. Eu viajei muito o Brasil, fui a todos os estados por 2 vezes, agora estou fazendo e prestando conta mais no meu estado, por isso eu deixo esse registro, somente por isso. Quero registrar aqui meus agradecimentos ao desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, São Paulo, excelentíssimo senhor Fernando da Silva Borges, que veio pessoalmente trazer o convite para a entrega da comenda do grande colar do mérito judiciário do trabalho dessa 15ª região. Confesso que fiquei muito honrado, satisfeito e emocionado pela forma como ele insistiu para que eu estivesse lá presente. É um prestígio ser escolhido e reconhecido pela atuação na defesa dos trabalhadores do nosso país. A sessão solene de outorga está marcada para o dia 8 de março, às 16 horas, no plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, São Paulo. Tenho muita admiração e apreço pela magistratura, como tenho também e muito pela Justiça do Trabalho. Receber essa homenagem só me faz acreditar cada dia mais que estamos no caminho correto e, por isso, eu continuo nessa luta árdua, defendendo as grandes causas do povo brasileiro e, nesse caso aqui, os interesses de todos os trabalhadores do campo, da cidade, da área pública, da área privada, de todos os aposentados e pensionistas e todos aqueles que são discriminados. O grande colar contempla, há mais de 20 anos, desembargadores, ministros, procuradores, além de pessoas e instituições que se destacam nos meios político, social, no campo da justiça do trabalho. Instituída em 2007, a comenda destaca os méritos, a dedicação e os relevantes serviços prestados à cultura jurídica, à sociedade ou à justiça do trabalho pelas personalidades, autoridades, pessoas naturais ou jurídicas, nacionais ou mesmo estrangeiras. O principal objetivo da outorga da Ordem do Mérito Judiciário da Justiça é exaltar os méritos, a dedicação e relevantes serviços prestados por aqueles membros da sociedade. Nesse 21 anos, 164 personalidades já foram homenageadas. Nesse ato, senhor presidente, que será no dia 8 de março, serão premiados com o grande colar, e se eu tivesse, eu diria, porque eu estou tentando ainda na agenda estar lá, com certeza eu faria na minha saudação uma homenagem a todos aqueles que são homenageados. Como não vou poder estar lá, cito aqui na tribuna do Senado o nome desses homenageados neste ato do dia 8 próximo. Serão premiados com o grande colar ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, desembargadora vice-presidente administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Cândida Alves Leão, desembargador vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Carlos Roberto Unski, arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, comandante do Exército Brasileiro, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Nivaldo César Restivo, Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, que esteve aqui muitas vezes no debate da Previdência e também da reforma trabalhista. Desembargador-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Desembargadora-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Suzy
Elizabeth Cavalcante Couri e esse senador pelos trabalhos feitos aqui. Além do grande colar, o documento institui também a medalha de ouro do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Senhor presidente, esse aqui é o convite que recebi em mãos do excelentíssimo senhor presidente, Ordem do Mérito Judiciário. É com satisfação que eu deixo, então, nos anais da Casa, com a devida homenagem. Se puder, irei, mas já estou aqui me desculpando, senhor presidente, porque eles não aceitam, inclusive, representante. Eu acho que está correto, né? Mas, enfim, se por motivo de ser 8 de março eu estar comprometido com uma série de atividades, por ser o Dia Internacional das Mulheres, eu de pronto agradeço e, num outro momento, então, me farei presente para receber essa homenagem que me deixou muito orgulhoso pela Ordem do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho. Que eu termino, senhor presidente, mas quero dizer, senhor presidente, trocando o último assunto, eu tenho recebido muitas charges pelo nosso trabalho aqui no Congresso e eu recebo elas gratuitamente, não pago nenhuma delas. E todas que eu recebo, eu mostro aqui, já mostrei umas 50, eu acho. Esta mostra a força do povo brasileiro, na pressão que fez, dando uma prensa no Executivo, e aqui está o presidente da República, naturalmente, na prensa, exigindo a reforma da Previdência e o povo dizendo não, não vai ter reforma da Previdência. Aqui está, simbolicamente, ele colocou a ação que entramos no Supremo, para garantir que não seja votada esse ano, está a CPI, está a importância das eleições de 2018, está a voz do povo, está a CPI, naturalmente, as centenas de audiências públicas que fizemos, dizendo que se votar nessa reforma não volta, elogiando o movimento sindical, social, centrais, federações, confederações e todos os parlamentares que travaram esse bom combate. Está aqui o atual presidente da República e aqui o povo todo representado com a grande mobilização que fez a nível nacional. Eu tenho uma grande esperança, e termino de novo com essa frase, das eleições de 2018, senador Requião, que em 2018 a gente possa, então, ter um Congresso onde a maioria seja decente, porque a maioria, infelizmente, eu considero indecente, e um presidente da República decente, porque esse eu considero indecente. Muito obrigado, presidente. Assim, senador Paim, fala. Só deixar claro a minha concordância com a sua última observação quando li o meu relatório sobre o auxílio moradia. Vossa Excelência deixou claro que, tendo, por exemplo, o Parlamento em Brasília, residências, apartamentos para todos os parlamentares, o parlamentar que não desejar utilizar uma residência à sua disposição não deve receber auxílio moradia. É uma opção dele. Então, não quero morar num apartamento, tudo bem. Então, que more às suas expensas. E abra mão do auxílio moradia. Não é nem uma questão de abrir mão, não devia existir nesse caso. Claro. Não seria uma Mas já que existe, a PEC vem nesse sentido. Exatamente, não podia receber. Se existe o apartamento funcional, não ocupa o apartamento funcional, é porque não quer. Então, que se encarregue da sua manutenção de uma forma completa e absoluta.